Por dentro do assunto, com o padre Ednei Batista. Oferecimento: Peregrinos Viagens e Itiquira Turismo. Peregrinação para todos. Para esclarecer as suas questões e dúvidas em relação à Igreja Católica Apostólica Romana, a Mensagem apresenta Por Dentro do Assunto, com o padre Ednei Batista. Começando então em novo horário, mesma quinta-feira, horário 11h30, o Por Dentro do Assunto aqui na Rádio Mensagem, junto com a Web Rádio Pé de Cristo da Paróquia Espírito Santo, com produção de Donizete Eugênio, em cima, né? Britânico, né? A apresentação de Carlos Sena e Padre Ednei Evaldo Batista. Bom dia, Padre. Bom dia a todos os nossos ouvintes também. Que bom estarmos aqui em novo horário, mas com o mesmo gás. Exatamente. Se bobear até mais, né, Padre? Se bobear. Vamos lá. Estamos juntos com auxílios técnicos de Antônio Márcio Buim e no oferecimento de Peregrinos Viagens e Itiquira Turismo, peregrinação para todos. A partir de agora você já vai preparando a sua pergunta para participar pelos telefones 3954-3010, 3954-3011 e também pelo nosso WhatsApp 97411-0125. Lembrando que respeitaremos caso você não queira se identificar, mas deixe bem claro isso lá. Põe a sua pergunta, hashtag assunto, apresente a sua pergunta, a gente apresenta aqui para o Padre Ednei. E detalhe, ao final do programa, depois disponibilizaremos pelo Facebook da Rádio Mensagem, né, Padre? Isso mesmo. O programa inteirinho. Antes, Padre, para refletir? Ok. Aproveitando que estamos dentro do tempo da Quaresma, né, iniciado ontem, eu quero trazer aqui um tema que é sempre presente nas nossas reflexões e deve ser sempre presente em nossa vida, que é o tema da conversão. Às vezes, né, as pessoas usam esse termo aplicando àquela situação em que a pessoa está saindo de um modo de vida bastante contrário ao projeto de Deus, né, à vivência do Evangelho. Então, quando a pessoa está numa vida desregrada, totalmente avessa aos valores da fé, então a pessoa diz que ela está num processo de conversão, que ela está se convertendo ou que ela se converteu. Mas não só estas pessoas e nesta situação é que estão em conversão. Todos nós estamos e precisamos estar no processo de conversão, né? A palavra de Deus ontem na segunda leitura, ou melhor, na primeira leitura, falava, né, através do profeta Joel, que é preciso voltar para o Senhor. E conversão é isso, é voltar-se para Deus. Tanto quem está longe dele por uma vida desregrada, quanto quem está numa caminhada de fé, também precisa voltar-se constantemente para Deus para redescobrir a sua infinita beleza, a infinita riqueza que se esconde no seu ser e que se revela a nós, né, de pouco em pouco, para nos atrair a uma vida de santidade. Então a conversão não é assunto só de quem está fora da igreja ou fora da caminhada de fé. Ela é assunto também de quem está numa caminhada de fé, que precisa sempre mais aproximar-se de Deus e do seu projeto. E a conversão, outra coisa não é do que querer ser conforme a vontade de Deus, querer abraçar o projeto dele na própria vida e torná-lo uma realidade concreta. Todos nós precisamos fazer isso todos os dias, porque vivemos num mundo que nos atrai, que nos prende, que às vezes até nos escraviza, né? As ideias, as práticas, mesmo as pessoas boas. Tem gente que é muito boa, que é muito honesta, que é muito correta, mas às vezes vive no seu mundinho, preocupada só consigo mesma, com as suas coisas, não tem tempo para o outro não existe para ele. É preciso fazer um processo de conversão nesse sentido também. Hoje, por exemplo, nós temos aí aquelas coisas que são boas e ajudam-nos muito, por exemplo, as redes sociais, mas são também um perigo, porque podem nos roubar de nós mesmos e dos nossos irmãos, dos nossos familiares, podem nos fechar num modo de vida que não é o que Deus quer para nós e impedir-nos de sermos como aquela árvore que produz bons frutos para os outros, né?
porque uma árvore não produz frutos para si, mas para os outros. Deus nos colocou no mundo para os outros, para fazer diferença na vida deles, fazendo o bem, né, testemunhando o Evangelho. Mas quando vivemos fechados em nós mesmos, preocupados com as nossas coisas, com os nossos interesses, nós não somos esta boa árvore que produz frutos para os outros. Então precisamos de conversão, de mudança de vida, de voltarmos para o Senhor para abraçar o projeto dele na nossa existência. E a Quaresma se presta especialmente a isso. Convida-nos a fazermos um caminho de conversão, de volta, de mudança de vida. Então vamos aproveitar de fato a Quaresma, não para aquelas práticas tradicionais, quem sabe até mesmo rotineiras, né? Mas que não produzem mudança de vida verdadeira. De nada adianta certas práticas se elas apenas nos deixarem com a consciência tranquila. É preciso que as práticas quaresmais nos transformem, nos façam ser melhores, nos libertem de nós mesmos e nos coloquem mais dentro do plano de Deus para a nossa vida. Então vivamos a Quaresma intensamente, buscando a conversão, mudança de vida segundo os critérios do Senhor, não segundo as nossas ideias. Por dentro do assunto, começando com literalmente mudanças, né? A gente mudou de horário e está propondo que o povo, que nós mudemos também. Sim. Para ficar, podemos assim dizer, quites com Deus, porque é fácil a gente ficar fora do relacionamento com Ele. Né? Por muito pouco a gente sai do trilho, né? Olha então só. A Quaresma nos convida a voltar e a olhar com bastante atenção para a nossa vida, para a nossa prática, percebendo se está segundo o plano de Deus, nos seus detalhes, ou não, né? Ah, mas eu não faço nada de mal para ninguém. Claro que isso é bom, mas é pouco. Não é o só cristão isso. Não é só aquele que não faz o mal, ele é aquele que faz o bem. Então a conversão é levar-nos a praticar o bem, não só a não fazer o mal. Vou aproveitar essa oportunidade, padre, enquanto o pessoal já está mandando algumas perguntas, em relação àquele católico que fala, eu acho meio errado esta afirmação, sou católico não praticante, quer dizer, vai só na missa e volta para casa, esse é um, e o outro que não diria que é católico porque foi batizado na igreja católica, mas fala, eu rezo em casa. Também esses precisam de conversão, né? De perceber que o ser católico não é um título, é uma condição, é um jeito de viver, né? E mais do que ser católico, é ser cristão, é ser seguidor de Jesus, é colocar em prática os ensinamentos dele, é fazer o caminho que ele nos mostrou. Então, não tem sentido, né? Sou católico não praticante, ou sou católico só vou à missa. É pouco. Pede, com certeza, esse olhar para si mesmo e dizer, eu quero fazer um caminho de volta, de conversão, de mudança, de ser um católico fervoroso, animado, comprometido com o Evangelho, com Jesus, com os irmãos. Padre, como colocar na cabeça de algumas pessoas o entendimento de eu não vou na igreja porque o padre é uma pessoa igual a mim? Como assim? Então não vai no médico também, porque ele é também um ser humano igual a você. Não vai na escola porque o professor também é gente, ele também tem problemas, ele também se engana. Então viva a sua vida sozinho, porque se você acha que o ser humano não pode ser aquele que faz diferença na vida do outro, então é alguém que é autossuficiente, né? Essa mentalidade está errada. Claro que o padre é igual a qualquer outro ser humano, ele é humano. Ele nasce, cresce, morre, né? Fica doente, ele precisa se alimentar, ele precisa dormir, ele vai ao médico, né? Vai ao banheiro, toma banho, tudo isso o padre faz. Agora, ele, enquanto homem escolhido por Deus e marcado pelo sacramento da ordem, ele é sinal, ele é instrumento, ele é canal, caminho para Deus, né? Ele não o faz na sua própria força, mas na força da graça de Deus. Como o médico não cura porque ele é Deus, ele cura porque ele estudou, porque ele tem conhecimentos, porque ele entende do problema e ele pode propor um remédio para uma doença. Então o ser humano precisa do outro, né? Deus tem os anjos que fazem muitas coisas, mas ele escolheu homens para serem canais da graça dele para os outros.
Então a fé supõe aceitar isso. Uma pessoa que não aceita isso, não se pode dizer que é uma pessoa de fé, porque um dos elementos da fé ela não está acolhendo na sua prática, na sua vida. Até a gente ouve falar, padre, de pessoas que falam: eu sou autossuficiente, eu não dependo de ninguém, não preciso de ninguém, mas quem faz o pão dele? Quem corta a carne dele no açougue? Precisamos do próximo, né? E a gente precisa também se doar ao próximo. Em todas estas situações, precisamos conversão, mudança de mentalidade, abertura de mente e de coração para enxergar as coisas de outra maneira e evitar que tantos problemas que temos continuem acontecendo. O significado conversão vai longe, né, padre? Sim. Vai longe. Então teremos todo esse período inicialmente, quaresma, para pensarmos assim e depois mantermos esta conversão, né? Exatamente. É para toda a vida. É para toda a vida. Diariamente a gente está melhorando. Participe você também, 3954-3010, 3954-3011. Participe ao vivo, pode falar com o Buim, que ele já coloca você na linha para falar e fazer a sua pergunta ao padre. Padre, perguntas que vieram pelo WhatsApp. Gostaria de saber como faço para passar por uma traição de um casamento de muitos anos sem guardar rancor, mágoa, sem acabar passando para os filhos também. Eu penso sempre que o nosso querer fazer algo bom já é um passo para fazê-lo de fato. Porém, não é o passo suficiente, né? Único. Depois que a gente quer, então essa pessoa ela quer ter passado por cima desse fato doloroso, não guardar rancor, não guardar mágoa e não ficar transmitindo isso para os filhos. Precisa rezar, né? A graça de Deus precisa vir como um remédio que nos vai curando pouco a pouco, né? E essa vontade tem que se manter sempre firme, sempre viva, porque cada vez que lembrar do fato e sentir vontade de falar para os outros ou de descarregar o sentimento que aquilo traz, o sentimento negativo, a pessoa vai ter que se refrear, né? Se segurar, se conter. E então, com a ajuda da graça de Deus, com a sua própria determinação, e eu creio que o esforço nessa prática vai fazendo com que essa prática se torne sempre mais fácil, né? Se torne sempre mais presente na vida da pessoa. Então, é um caminho, né? Da mesma forma como a gente aprende pela repetição, né? Dos exercícios, das tarefas, da leitura, a gente também, para viver essa condição do perdão, vai ter que fazer várias vezes o exercício de rezar, de pedir a Deus a graça de vencer, de se autocontrolar para não falar daquilo, de se autocontrolar para não descarregar no outro o sentimento que a lembrança do fato traz. Mas com o tempo, essa questão vai se tornando mais fácil, né? Vai se diluindo na vida da pessoa. Então, oração, determinação, oração e paciência, né? Confiança de que no tempo as coisas chegam no lugar. Obrigado você que mandou essa pergunta pra gente aqui no Por Dentro do Assunto. Lembrando que estamos em novo horário, não estamos atrasados. Agora é toda quinta, 11h30 da manhã. Uma pergunta interessante aqui, padre. Até eu já vi isso. Desde mais novo eu via na igreja que eu participo um relógio virado pra gente. Depois foi tirado. Será que é para ninguém ficar querendo sair mais cedo da missa? Desculpa a brincadeira, padre, mas existe algo que diga se pode ou não ter relógio na parede da igreja? Não, a igreja não precisa ter relógio, né? Porque, embora as celebrações, as atividades que se realizam ali não devam ir ao infinito, né? Devem ter começo, meio e fim. Mas isso quem controla é quem está coordenando, presidindo ali esses momentos, essas celebrações, com o bom senso e a organização. Então, para nós padres, né, não quer dizer que a missa tem que ser exatamente 60 minutos. Em média, em 1 hora, né, a gente celebra bem a missa. Mas não quer dizer que não possa passar 5, 10 minutos e também que não possa terminar 5 ou até 10 minutos antes. A média é 1 hora, né? Mas vamos dizer que essa 1 hora suficiente para uma missa bem celebrada
não seja 60 minutos. Pode ser 70, pode ser 55, né? Então não precisamos ser tão precisos assim. Mas é que hoje o povo tem muita pressa, né? E fica dizendo, não, mas a missa é 1 hora, deu 1 hora e não acabou, eu vou embora. Isso também não é atitude sensata e madura de cristão verdadeiro. O padre não tem direito de prolongar a missa muito, mas vez por outra isso pode acontecer e normalmente tem uma razão para. Quando foge disso, aí seria um caso de conversar com o padre. Mas colocar um relógio na igreja não é o caminho, né? Da mesma forma como, se você reparar bem, não existe relógio no shopping. Nenhum shopping tem relógio, né? É muito raro isso. Por quê? Porque ali é um lugar feito para você não ver o tempo passar. Bom, a igreja tem que ser assim também? De certa forma, a gente vai à igreja para viver uma experiência de fé, de encontro com Deus, de oração, para refazer-nos para a vida. Então a gente não deve ficar muito preocupado com o tempo. Eu devo aproveitar bem, viver intensamente aqueles momentos que eu passo ali. Da parte do padre e de quem preside a celebração, o bom senso deve nortear para que a coisa não demore muito, né? Mas também não vamos exigir que a 1 hora seja exatamente 60 minutos e passando disso a gente vai ter que interromper ou sair antes de acabar. Então o bom senso também do outro lado funciona. Mas a igreja não é lugar para ter relógio, né? Nas torres das igrejas havia, mas era para fora, não dentro da igreja. Isso. Algumas hoje tem lá no fundo da igreja, talvez até para ajudar o padre a se controlar no tempo. Mas eu diria que mais do que o relógio, é a prática e o bom senso que devem nortear o controle do tempo por parte do padre, do diácono ou de quem quer que esteja presidindo algum momento dentro da igreja. Obrigado por sua pergunta, viu? É o Por Dentro do Assunto aqui na Rádio Mensagem e também pela web Rádio Pés de Cristo para você participar e esclarecer as suas dúvidas em relação à sua fé para melhorar a sua caminhada. Padre, veio mais uma pergunta. O povo está preferindo não se identificar, pelo menos nestas perguntas é o que eu estou observando, padre. A pessoa que é casada somente no civil e se separar, mas não separou ainda no papel, ela pode voltar a receber a Santa Comunhão, a sua bênção, padre? Sim, Deus abençoe essa pessoa que pergunta. Em princípio, sim, né? A pessoa, por algum motivo, decidiu que não vai ficar mais junto com a outra, eram casadas só no civil, e cada um vai para o seu lado, né? E vai viver sozinho ou sozinha. Então, em princípio, pode voltar à comunhão. Agora, é importante que a pessoa não viva uma vida aí de jovenzinho solteiro, né? Ou jovenzinha solteira. Quer dizer, agora eu estou livre, eu posso namorar, posso ficar, posso bagunçar, mas eu não estou com ninguém. Aqui não é uma vivência cristã. Então, não é só o fato de não estar vivendo ao lado da outra pessoa, né? Não é só o fato de estar vivendo ao lado da outra pessoa que impediria a comunhão, mas também uma vida não cristã. Então, estou separado, mas se não estiver vivendo como cristão, não pode comungar. E ainda eu diria uma outra coisa. Precisa ver se a saída do relacionamento ali, ela não trouxe para outra parte, vamos dizer assim, algum sofrimento, alguma dificuldade, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Um homem que se separa da mulher com quem ele vivia, unido só no civil. Porém, não dá a ela e aos filhos, se houver, nenhuma ajuda para a manutenção, para a sobrevivência. Também não está agindo como cristão. Mas não estamos morando junto mais. Tá, mas não está também sustentando aquela que foi sua companheira, aqueles que são seus filhos. Está faltando com o compromisso cristão. Então, isso não deixa a pessoa comungar. Então, veja que não é só o estar separado, também estar comprometido com as responsabilidades, porque isso é uma falta contra os compromissos cristãos. Então, a pessoa tem que olhar a vida dela. Então, separou, tudo bem, mas vê se está vivendo como cristão, porque se não estiver vivendo como cristão, também não pode comungar. Se não estiver cumprindo com seus compromissos, com seus deveres, com as suas obrigações até,
não está em condições de receber a comunhão, né? A igreja, por exemplo, quando vai abençoar um casamento de uma pessoa que já teve uma união precedente, que não foi na igreja, então por isso é possível casar na igreja, ela se certifica se a pessoa está dando aquilo que ela tem que dar para a esposa ou o marido e os filhos, porque senão a igreja estaria abençoando uma situação, né, de uma pessoa que não está em dia com a sua vivência de fé, com a sua vivência cristã. Então, esse olhar a pessoa deve ter. Não é só, não estou mais junto com a outra pessoa. Precisa ver se está dentro daquilo que o Evangelho pede. Isso é que dá condições para comungar, mais do que o estar separado. Pergunta respondida. Obrigado por enviar essa pergunta ao Padre Ednei aqui no Por Dentro do Assunto. A próxima pergunta também pediu para não ser identificada. Então, na quaresma, nos cantos que levam os fiéis a prestarem atenção e não baterem palmas, mas acabam o fazendo. O que fazer, padre? Faz uma novena poderosíssima. Porque tem umas coisas que é difícil tirar da cabeça, do coração das pessoas. É formação, né? A gente tem que dar formação na catequese, na liturgia, tem que criar esse ambiente litúrgico diferenciado, que no tempo quaresmal não é a mesma coisa que no tempo comum, né? E isso tem que estar dentro do coração das pessoas. Mas é difícil para nós fazermos isso quando há tantas mentalidades que pensam diferente do que a igreja diz, do que a igreja orienta. E aí você vê isso na televisão, você vê isso na internet, você vê isso na prática das comunidades, né? E aí quando um padre fala que não é assim, ele ainda é taxado de retrógrado, de fechado, de chato. Então por isso que eu comecei dizendo, né, vamos fazer uma novena para ver se converte os corações, porque não tem regra que você diga assim, o padre fala e as coisas acontecem. Não. É formação, é mudança de mentalidade, né? É conhecimento, é promoção de ambientes assim adequados, porque assim as pessoas vão entrando no espírito daquilo que a igreja diz e não vão fazendo aquilo que elas pensam ou que algumas pessoas que se colocam às vezes até acima da igreja, né, determinam que seja. Então é estudar, ler, ver os fundamentos das coisas, os porquês das coisas e depois dizer, se é assim, eu vou fazer assim, num compromisso de obediência, né? Porque também tem gente que sabe, não, a igreja diz isso, o Papa ensina isso, o bispo fala isso, os padres ensinam isso, mas eu vou fazer do meu jeito que eu acho que é melhor. Então aí é uma questão de acolhimento, né? E de não obedecer, porque a obediência não é fazer quando eu não tenho outro caminho. A obediência é fazer aquilo que tem que ser feito quando eu entendi que aquilo é a verdade, que aquilo é o modo certo de fazer as coisas, né? Então, eu como padre, eu não fico brigando com ninguém se estão batendo palma na missa, que eu acho uma perda de tempo isso. Agora, eu não bato, eu sei que não é para fazer, eu aprendi assim, eu entendo porque é assim, né? E quem entende também deveria não fazer, porque aí o testemunho vai criando uma nova prática, né? E não ficar implicando com os outros também, né? Eu não faço, mas o outro faz. Então, quem quiser fazer, faz. Eu não vou fazer porque eu não entendo que não seja assim. E vamos para frente, né? Porque também a vida cristã é muito mais do que isso, né? Se a vida cristã consistisse em bater ou não bater palma na missa, seria muito pouco e seria muito fácil de resolver. Mas a vida cristã é muito mais do que isso. É amar, é servir, é dar a vida pelo outro, é cuidar das pessoas, né? É perdoar, enfim. Então vamos viver essas coisas, porque senão a gente fica patinando e perdendo tempo com umas bobeirinhas que não vão mudar. E a gente vai ficar gastando a energia, ou como se diz no ditado, né? Vela com defunto ruim. Isso calha também, padre, para alguns sacramentos, como por exemplo, as pessoas que não têm o costume de participar na igreja, mas querem porque querem. Eu tenho que batizar o meu filho. É algo benéfico, isso a gente sabe. Mas não participa de nada e ainda critica caso não possa. Mas eu não posso levar aquele padrinho para o meu filho? E aí, padre? Pois é uma questão de formação também, né?
Nós temos que acolher, nós temos que orientar, nós temos que ajudar. Quero usar a igreja, mas não obedecer a igreja. Mas revela um grande desconhecimento de causa, de sentido das coisas, né? E parece que é só assim, eu chego, eu faço do jeito que eu quero e por que não pode ser assim? Mas se é assim, porque tem um motivo, né? Tem uma razão de ser, não é implicância desse ou daquele. Mas a pessoa não conhece, porque não participa, porque não vive, não entende, né? E ainda cria casos. Entendo, padre. Quase finalzinho, padre, mas ainda tem pergunta para a gente estar respondendo aqui, para o senhor nos auxiliar. Este caso aqui é mais um auxílio familiar, padre. O que fazer com uma filha de 30 anos que há 12 anos namora e vive um namoro super turbulento? Já falei de tudo e mais um pouco, mas não resolveu nada. Rezar e esperar as coisas acontecerem, porque é um adulto, não tem como impedi-la de fazer, de viver a vida que ela escolheu viver, né? Já falou, já mostrou, tentou mostrar para a pessoa que esse caminho não vai dar em boa coisa, mas ela não quer ouvir. Então, viva a sua vida, toque o barco em frente, seja feliz, divirta-se, gaste as suas energias em coisas boas, né? E reze por ela. E não fique vivendo a vida dela incomodado, porque o prejuízo maior será para ela mesma, né? A consequência dessas atitudes. Então, você, mãe ou pai que pergunta isso, já cumpriu, já fez a sua parte. Agora, viva a sua vida e deixe o barco correr, né? E as consequências depois a pessoa assuma. E um dia, se ela vier reclamar, chorar, você vai dizer, pois é, quando a gente tentou avisar e mostrar que esse tipo de caminho não ia dar em nada, você não ouviu, então agora colha os frutos que plantou. Por dentro do assunto aqui na Rádio Mensagem, também pelo Web Rádio Pés de Cristo, e agora participação por telefone também. Alô, bom dia. Bom dia. Pode fazer a sua pergunta ao padre, fique à Sua vontade. bênção, Padre Dinei. Deus a abençoe, bom dia. Bom dia. O padre, Oi. gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Vamos lá. É uma que eu estou encucada com essa atitude que está acontecendo dentro da comunidade. O problema é o seguinte, eu queria que você explicasse para nós, para mim, para quem está ouvindo você, é o seguinte, quando a hóstia cai no chão, o que é que a pessoa que está distribuindo a comunhão tem que fazer? Certo. Ontem mesmo aconteceu isso. Sim. E aí, outro dia mesmo, já tinha acontecido com um padre. Foi um padre que estava distribuindo. Mas não é por causa do seu padre. Certo. É por causa que, quando cai a hóstia no chão, já é Jesus que está no chão. Certo. Não é assim? É assim mesmo. Tá bom. Sim. Então, quando cai a hóstia no chão, é com muita naturalidade, muita tranquilidade, o padre, ou o diácono, ou o ministro, quem está ali distribuindo a comunhão, vai se abaixar, vai pegar aquela partícula e vai comungá-la. Porque se ele der para o fiel, ele poderá ficar assim, mas caiu no chão, agora eu vou comungar. Então, o padre comunga. Se o chão está limpo, não tem barro, não tem sujeira ali, né? Não pegou nenhuma sujeira que vai trazer nenhum prejuízo para a pessoa. Ele comunga e dá outra partícula para a pessoa. Se essa partícula estava embebida no precioso sangue de Cristo e ficou ali um pouquinho do sangue no chão, com o paninho que ele tem na mão, ele vai enxugar o lugar, né? Para depois passar um pano ali. Só que teria que colocar um isolamento ali, né? Alguém ficar vigiando o local para depois passar um paninho molhado. Porque na hora da missa vai ser difícil fazer tudo isso. Então seca ali, pode deixar até o paninho em cima, depois da missa vem alguém ali e tira. Isso sempre com muita naturalidade, com muita presença de Espírito. Porque embora a Eucaristia seja Jesus Cristo, o corpo, sangue, a alma, a divindade dele, ela pode ser manuseada por nós, com respeito, mas com naturalidade, né? A gente não precisa fazer nada assim fora do comum para manusear o sacramento da Eucaristia. O respeito convive com a naturalidade. É isso. É essa orientação que é dada para um ministro quando ele faz a formação. É que eu acho que tem gente que fica esperando
que o ministro se ajoelhe, que ele beije o chão, que ele lamba o chão, que ele faça uma oração. Não precisa disso, isso tudo já é orientado que não tem que fazer. Naturalidade, né? Para não criar também nas pessoas uma ideia errada de que porque caiu a partícula é pecado, é maldade. Não, acontece, gente. Né? Às vezes me pergunto por que cai? Porque existe a lei da gravidade, tudo que tem peso vai em direção ao chão, né? Então, às vezes escapou ali da mão do ministro. Não temos que julgar que ele estava fazendo de qualquer jeito, que ele estava fazendo com descaso, com desatenção. Não, acontece, já aconteceu comigo, acontece nas melhores famílias, né? Então, tenhamos mais naturalidade para ver os fatos, né? E para resolvê-los também. Porque assim as coisas caminham e a gente não fica criando caso, de repente, por uma coisa que é tão normal acontecer. E que pode acontecer com qualquer pessoa. Padre, bom começo de novo horário do Por Dentro do Assunto na quinta-feira, 11h30 da manhã. Foi muito bem participativo. Foi. Achei bacana, né? Sim, graças a Deus. Olha, e daí pra mais, Padre? Eu espero que o povo esteja ligadinho aí, né? Quem por acaso ainda não sabia, fique sabendo que a partir de hoje nosso programa às 11h30 até o meio-dia. E assim será durante esse ano, a partir de então. E a participação é a mesma pelo WhatsApp, pelos telefones, né? E vocês podem estar aí colaborando para nós fazermos programas instrutivos, formativos, oportunos para o nosso crescimento. A gente agradece a você que participou agora ao vivo conosco pelo telefone e agradecemos a todos que também enviaram suas perguntas pelo WhatsApp. Aquelas perguntas que não foram respondidas, não se preocupe, estamos anotando conforme você vai mandando e de preferência dentro do show da mensagem para facilitar, porque se você manda uma pergunta em outros horários pode ficar perdida, depois você vai ficar bravo que não foi respondida. Mande durante o programa para ser mais específico dentro do Por Dentro do Assunto, isso ajuda e muito até a você. Nas próximas edições estaremos respondendo as perguntas que vieram e não foram respondidas. Padre, a sua bênção. Sim, que Deus derrame sobre todos os nossos ouvintes, sobre todos aqui os nossos colaboradores da Rádio Mensagem, representantes, sócios, colaboradores, a sua bênção, a sua paz, a sua força, que o tempo da Quaresma, apenas iniciado, seja bem vivido por todos nós, nos leve a uma verdadeira conversão que faça resplandecer em nós os frutos da Páscoa de Cristo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus o abençoe também hoje e sempre, a nós, Padre. Muito obrigado. Amém. Bom demais, mas o que é bom dura pouco, mas deixa um gostinho de quero mais para a semana que vem, quinta-feira, 11h30 da manhã, aqui pela mensagem, também pela web rádio Pés de Cristo da Paróquia Espírito Santo. Márcio Buim na retaguarda, Deus abençoe. Produção de Donizete Eugênio, apresentação de Carlos Sena e Padre Edneivaldo Batista, no oferecimento de Peregrinos Viagens e Itiqueira Turismo Peregrinação para Todos. Fica por aqui o Por Dentro do Assunto. Você acompanhou na mensagem Por Dentro do Assunto com o Padre Ednei Batista. Desface Agora, a Rede Diocesana de Rádio. Show da Mensagem com Carlos Sena. E ficamos por aqui com o Show da Mensagem riquíssimo, que amanhã às 10 da manhã, no oferecimento de Goldfinger e Oral Implantes, a gente volta com os auxílios técnicos de Antônio Márcio Buim. Carlos Sena. Eu, Carlos Sena, me despeço. Com direção do Padre Luiz Fernando Soares. Deus te abençoe. Amém. Amém a nós todos. Fica por aqui o Show da Mensagem. Pão de Deus. Amanhã tem mais. Graça e paz. Tchau. Show da Mensagem.